Olá, seja bem-vindo a mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Hoje nós iniciaremos o livro de Números e faremos a leitura dos capítulos 1, 2 e 3. Então vamos lá. Capítulo 1. O recenseamento. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: Façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de famílias, deverá ajudá-los. Estes são os nomes dos homens que o ajudarão: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Naazon, filho de Aminadab; de Isacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José; de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abdã, filho de Gedione; de Dan, Aezer, filho de Amissadai; de Asser, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Foram estes os escolhidos da comunidade, líderes das tribos dos seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Moisés e Arão reuniram os homens nomeados e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme os seus clãs e suas famílias, um a um pelo nome, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E assim ele os contou no deserto do Sinai na seguinte ordem: dos descendentes de Ruben, o filho mais velho de Israel, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número das tribos de Ruben foi 46.500. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número das tribos de Simeão foi 59.300. Dos descendentes de Gade, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. Os números da tribo de Gade foi 45.650. Dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número da tribo de Judá foi 74.600. Dos descendentes de Isacar, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Isacar foi 54.400. Dos descendentes de Zebulon, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Zebulon foi 57.400. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Efraim foi 40.500. Dos descendentes de Manassés, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Manassés foi 32.200. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com o registro de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Benjamim foi 35.400. Dos descendentes de Dan, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Dan foi 62.700.
Dos descendentes de Asser, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados cada um pelo seu nome, de acordo com o registro de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Asser foi 41.500. Dos descendentes de Naphtali, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Naphtali foi 53.400. Esses foram os homens contados por Moisés e por Arão e pelos 12 líderes de Israel, cada um representando a sua família. Todos os israelitas de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram contados de acordo com as suas famílias. O total foi 603.550 homens. A função dos levitas. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não faça o recenseamento da tribo de Levi, nem a relação entre os demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo o que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas o desmontarão, e sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá que ser executada. Os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Capítulo 2. A disposição das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira, com os emblemas da sua família. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab. Seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Isacar acampará ao lado de Judá. O líder de Isacar será Natanael, filho de Zuar. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, de acordo com seus exércitos, foi 186.400. Esses marcharão primeiro. Ao sul estarão os exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira. O líder de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. Seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. Seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gade virá em seguida. O líder de Gade será Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, de acordo com seus exércitos, foi 151.450. Esses marcharão em segundo lugar. Em seguida, os levitas marcharão levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem que acamparem, cada um em seu próprio lugar junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim junto à sua bandeira. O líder de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Pedazur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abidã, filho de Gideone. Seu exército é de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, de acordo com seus exércitos, foi 108.100. Esses marcharam em terceiro lugar. Ao norte estarão os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira. O líder de Dan será
Aisser, filho de Amizadai. Seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Asser acampará ao lado de Dan. O líder de Asser será Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Aira, filho de Enã. Seu exército é de 53.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Dan, de acordo com seus exércitos, foi 157.600. Esses marcharão por último, junto às suas bandeiras. Foram esses os israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos de acordo com seus exércitos foi 603.550. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com o seu clã e com a sua família. Capítulo 3. Os levitas e suas responsabilidades. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São estes os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar servirão como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: Mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e aos seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés: Eu mesmo escolho os levitas entre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todos os primogênitos de Israel. Tanto entre os homens como entre os rebanhos serão meus. Eu sou o Senhor. O recenseamento dos levitas. E o Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai: Conte os levitas pelas suas famílias e seus clãs. Serão contados todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então Moisés os contou conforme a ordem que recebera do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gersom, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs gersonitas: Libni e Simei. São estes os nomes dos clãs coatitas: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E estes são os nomes dos clãs meraritas: Mali e Muzi. Foram estes os líderes dos clãs levitas. A Gersom pertenciam os clãs dos Libinitas e dos Simeitas. Eram esses os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 7.500. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas tinham responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, das cordas e de tudo o que estava relacionado com esse serviço. A Coate pertenciam aos clãs dos Aramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Eram estes os clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 8.600. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de cuidar da arca da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam,
da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. A Merari pertenciam os clãs dos Malitas e dos Musitas, eram esses os clãs Meraritas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 6.200. O líder das famílias dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham que acampar no lado norte do tabernáculo. Os Meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases de todos os seus utensílios e de tudo o que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor com suas bases, suas estacas e suas cordas. E acamparam a leste do tabernáculo em frente da tenda do encontro, Moisés, Arão e seus filhos. Tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executada. O número total de levitas contado por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, foi 22.000. O resgate dos primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: Conte todos os primeiros filhos dos israelitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, e faça uma relação de seus nomes. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. E Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O número total dos primeiros filhos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi 22.273. Disse também o Senhor a Moisés: Dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor, para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas, que excedem o número dos levitas, recolha 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos a prata para o resgate do número excedente de israelitas. Assim Moisés recolheu prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primeiros filhos dos israelitas, ele recolheu prata no peso de quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão e aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor. Finalizamos então mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Agradeço muito pela companhia, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus